hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo sobre o meu emagrecimento. Primeiro eu quero esclarecer algumas coisas. Eu nunca fui gorda e nunca disse que era gorda. Então, se eu tô fazendo um vídeo de emagrecimento, não é porque eu era gorda antes e agora eu tô magra, mas porque as pessoas magras também podem emagrecer e também podem se tornar um pouco mais saudável com hábitos alimentares. Então é por isso que eu venho fazer esse vídeo. O título é Meu Emagrecimento, porque realmente emagreci 3 quilinhos, mas eu emagreci. Então, esse vídeo em específico eu vou responder as perguntas que as meninas deixaram lá na fanpage do blog. Se você ainda não curte a fanpage, eu vou deixar o link aqui embaixo, assim você participa dos próximos vídeos, das próximas enquetes. E no post do blog eu vou deixar foto de antes e depois, vou deixar uma tabelinha com quanto eu tinha quando eu comecei a malhar, quanto eu tenho agora, índice de gordura, circunferências. Então eu vou deixar isso tudo no blog. O link do blog também tá aqui no box de informação. Então eu vou começar dando uma olhadinha aqui nas perguntas. Eu não anotei as perguntas antes, na verdade eu nem vi as perguntas ainda. Eu deixei o post lá fluindo, as meninas foram mandando e eu não quis olhar as perguntas pra não formular nenhuma resposta, sabe? Eu queria que esse vídeo fosse bem autêntico, que esse vídeo fosse bem espontâneo. Então eu não olhei as perguntas, eu não formulei respostas. Eu vou responder mesmo da maneira que vier, que fluir. Então eu espero um pouquinho de paciência de vocês, porque eu vou ficar lendo as perguntas aqui pra selecionar algumas. Na minha ideia, eu vou responder as mais curtidas, mas às vezes sempre tem alguma muito interessante no meio dessas perdidas que não foram tão curtidas assim, então eu vou responder também. Então eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas que as meninas me enviaram. A primeira pergunta é da Milene Berrini, ou Berini, e ela fez 3 perguntinhas em uma só, vou responder as 3. Qual o seu objetivo físico? Hoje, o meu objetivo físico é definição. Eu já perdi bastante gordura, já perdi bastante peso, e eu acabei trocando a massa gorda pela massa magra. Então hoje eu quero definir, eu quero dar uma secadinha no braço, deixar o braço mais definido, deixar o abdômen mais definido. Eu não quero gominhos, eu não quero ficar com tanquinho, mas eu quero uma barriga sequinha, uma barriga mais definida. A segunda pergunta que ela colocou aqui é: o que mais você mudou na sua alimentação? Eu mudei toda a minha alimentação. Eu malho já há um ano, de novo, né? Porque eu já tinha malhado bastante tempo, aí parei, casei, fiquei um ano, se não me engano, um ano parado, e aí voltei faz um ano. Nesse um ano, desde que eu voltei pra cá, eu malho forte, eu malho igual, mas faz uns 2 meses que eu mudei minha alimentação. E só depois que eu mudei minha alimentação que eu comecei a ver resultado de verdade. Antes eu malhava e continuava na mesma, e comia hambúrguer no final de semana, comia pizza, comia esfirra, comia lasanha, feijoada, churrasco. E eu ainda como tudo isso hoje, tá? É importante falar que eu não faço dieta radical, que eu não fico sem comer nada, que eu não passo vontade, tudo que eu quero comer eu como, só que eu como em poucas quantidades e eu como em tempos assim bem espaçados. Por exemplo, se eu vou num churrasco nesse final de semana, eu não vou no churrasco no final de semana que vem, nem no outro. Eu vou no churrasco agora, eu espero umas 2 semanas, aí vou de novo e aí como. Eu realmente como quando eu vou nesses lugares, tipo festinha de criança, não acontece todo final de semana, então quando acontece eu como brigadeiro, eu não fico muito encanada nisso, porque senão a vida fica muito chata. Então, o que eu mudei na minha alimentação foi tudo, eu mudei tudo da minha alimentação. Eu diminuí muito sal, diminuí muito açúcar, já não tomava refrigerante, então agora não tomo mesmo. Doce eu diminuí bastante também, eu gosto muito de doce, eu era viciada em chocolate. E eu tinha períodos durante o dia, tipo 6, 7 horas da noite, que eu sentia muita necessidade de comer chocolate. E agora com a dieta certinha eu não sinto essa necessidade, então eu diminuí bastante chocolate também, diminuí fritura, eu diminuí um pouco de massa. Eu não vou dizer que eu diminuí carboidrato, porque carboidrato é bom, faz bem. Então eu como cenoura, eu como batata, eu como brócolis, que são tipos de carboidratos com mais... são diferentes, não é tipo pão, não é lasanha, sabe? São carboidratos que são mais saudáveis e mais nutrientes. Então, eu mudei minha alimentação, mas eu ainda como um pouquinho de cada coisa. E a última pergunta que ela fez é se meu marido me acompanha nesse processo. Sim, ele me acompanha. A primeira vez que eu fui na nutricionista, ele entrou comigo na sala e eu fui fazer a consulta, mas ele estava junto, então ele ouviu todas as dicas, ele ouviu todos os toques que ela deu, todas as substituições que ela fez, e aí ele achou interessante, começou a fazer também. Ele também perdeu bastante peso, ele perdeu 4 quilos, ou 3, 4 quilos, mas visivelmente parece que ele perdeu bem mais, porque ele também trocou a massa gorda pela massa magra, então ele tá mais fortinho, mas também
perdeu peso junto comigo. Então ele me acompanha. É muito mais fácil quando tem alguém junto com você fazendo isso do que se você morasse numa casa com pai, mãe, irmão e todo mundo comendo hambúrguer e você comendo frango grelhado. Então, quando você tem alguém pra te acompanhar, é bem mais fácil nesse processo. A segunda pergunta que eu vou responder, que tem bastante curtir aqui, é da Bárbara Braga. Você associa a academia a procedimentos estéticos, exemplo, drenagem linfática, massagem modeladora, etc. Atualmente não. Eu já fiz drenagem antigamente, mas eu acho que é um procedimento que se você não faz pra sempre, se você não faz por um longo período, ele volta tudo, porque acaba a massagem, a drenagem, eu não sei dizer se todas são assim, mas a grande maioria, que é a mesma massagem, acaba desinchando o seu corpo, ajuda você a liberar líquidos que estão ali retidos, só que se você fica um tempo sem fazer, tudo isso volta, você começa a reter líquido de novo, você fica inchada de novo, então você tem que fazer isso, mas tem que fazer isso por um longo período, por um longo prazo. E eu não tô fazendo isso no momento porque eu não sinto que faz diferença no meu caso, porque eu não tenho muita absorção de água, então eu acho que pra mim não faz diferença. Talvez sim eu fizesse uma pra celulite ou pra estria na parte da coxa e do bumbum, mas atualmente eu não tô fazendo nada. A outra pergunta também que tá super curtida é da Melissa. Ela tá pedindo pra ver fotos e medidas de antes e depois. Eu vou colocar isso no post, como eu já disse. A outra é da Daniele Magrini. O que comer após o treino à noite? Pois deve ter muita gente que treina nesse período e se perde na hora da alimentação. Bom, Dani, o que eu falo pra todo mundo que me pergunta sobre a minha dieta, eu acho importante você consultar um nutricionista, porque a dieta ela é diferente de pessoa pra pessoa. As minhas necessidades não são as suas necessidades, então o que eu como não necessariamente é o que você deve comer. Vou dar um exemplo bem pessoal, assim. Desde que eu comecei a fazer acompanhamento nutricional e eu tenho perdido peso, eu tenho perdido gordura e tenho perdido massa magra junto. Meu corpo não consegue separar, sabe? Então, na minha dieta atual, eu tô comendo bastante carboidrato. Eu tô tomando suplemento, eu tô tomando maltodextrina, que é carboidrato, eu tô comendo bastante, por exemplo, tapioca, como 2 vezes por dia, porque no meu caso, isso cabe na minha dieta, porque o meu corpo não tá conseguindo separar a gordura da massa magra, eu tô queimando tudo junto. Mas quem precisa emagrecer não pode comer essas mesmas coisas, então é complicado falar o que comer, mesmo porque eu não sou formada em nutrição, então eu acho complicado indicar alguma coisa pra você comer depois do treino. Mas o que eu acho importante você comer uma proteína, você comer, sei lá, talvez um omelete, que fica gostoso, um omelete um ovo e 2 claras, ou um ovo e uma clara, sempre colocar um pouquinho mais de clara do que o ovo completo, faz um batidinho com tomate, cebolinha, queijo branco e come isso de jantar. Não sei se no seu caso só isso funcionaria, mas é uma receitinha assim fácil que dá pra gente comer depois do treino, principalmente à noite. A Jéssica Luz Rocha fez uma pergunta muito interessante, aliás ela fez várias perguntas em uma só também. Ela perguntou, foi muito difícil a reeducação alimentar? Eu não vou dizer que foi fácil, porque no começo eu ficava meio, sabe, bitolada, assim, falava, não posso comer, não posso comer. Então até o conceito de reeducação alimentar entrar na sua cabeça e você entender que você pode comer um brigadeiro, você pode comer uma carne, você pode comer uma lasanha, só que você não pode comer isso todos os dias em grande quantidade. Isso é o que foi mais difícil pra mim, porque eu fiquei meio louca, assim, tipo, não posso comer, eu vou ter que passar vontade. A pessoa comia batatinha frita na minha frente, eu não comia, sabe? Eu não vou comer porque eu estou em reeducação alimentar. Só que na verdade não é isso, você se reeducar é você ensinar o seu corpo a comer direitinho. Então você pode comer uma batatinha, 2 batatinhas, 3 batatinhas, você não pode comer 3 batatinhas todos os dias e nem toda a refeição. Então você se reeducar é mais difícil do que você simplesmente falar tudo de dieta e não vou comer. Porque quando você fala tô de dieta e não vou comer, você não come nada. Agora, quando você tá fazendo uma reeducação alimentar, você tem que pesar muitos nutrientes. Às vezes, uma batata assada tem mais caloria do que um pouquinho de arroz. Eu tô dando um exemplo e nem sei se isso é real. Mas os nutrientes que uma batata assada tem, a função, ela é mais funcional do que o arroz, entendeu? Então, esse lance de entender o que é reeducação alimentar, de fazer escolhas inteligentes, é um pouco mais difícil do que simplesmente você falar não vou comer porque eu tô de dieta. Então acho que isso foi mais difícil pra mim.
A segunda pergunta: como você fazia nas horas das tentações alimentares? Como eu disse no começo, eu evitava, não comia, bebia água, mas agora que eu já entendi o conceito, agora eu como mesmo, como um pouquinho, nem que seja, por exemplo, um bis, eu abro a caixa como um bis, ou como um quadradinho de diamante negro, ou como, sei lá, o que for, uma colherinha de Nutella, mas eu como tudo em quantidades pequenininhas. E a última pergunta que ela fez é: e nas horas de preguiça de ir na academia? O que eu faço? Quando eu tô com preguiça de ir na academia, eu simplesmente não vou na academia, porque eu acho que não vai render, o treino não vai render, eu não vou dar o meu melhor. Claro que você levantar do sofá e fazer alguma atividade física é muito melhor do que você não fazer nenhuma. Mas, como eu faço musculação, eu tenho que estar muito disposta pra fazer, sabe? Porque senão eu sinto que o treino não vai render, que era melhor eu ter ficado em casa. Então, quando eu tô com muita preguiça, eu fico em casa. Mas isso não acontece muito, mais quando eu tô de TPM mesmo. Mas no restante do tempo, eu me forço a ir, mesmo porque eu sei que vão ter dias que eu não vou poder ir, porque eu vou estar em São Paulo fazendo algum evento, ou porque eu vou estar doente por algum motivo, ou porque eu vou estar de TPM. Então, nos momentos de preguiça, eu penso: não vou faltar hoje, porque eu tenho que faltar quando realmente for necessário. E aí eu vou e acabo faltando nos outros dias. A Thaís Dias Torrezan perguntou se eu tomei algum termogênico para ajudar no processo ou se foi na raça mesmo. Eu não tomei nenhum termogênico, nunca tomei nada para reduzir gordura. Foi na raça mesmo, foi trocando a alimentação. Na verdade, eu acho que a grande chave, o grande segredo disso é a alimentação. Você pode malhar horrores, mas se você não se alimentar direitinho, não vai funcionar. Então, foi na garra mesmo, foi na troca de alimentos. A próxima pergunta é da Esther Rabelo. Você deixa a comida preparada para a semana e costuma levar quando sai? Ou come naqueles dias de correria? Eu não costumo preparar comida assim. Tem gente que faz, congela durante o final de semana para comer durante a semana. Eu não faço isso, eu tenho um pouco de preguiça. Eu acabo fazendo todo dia mesmo. Aqui em casa, às vezes a gente pede marmita, daí a gente pega arrozinho integral, um pouquinho de arroz, aí tem salada em casa, faz um grelhadinho, a gente acaba comendo isso na semana. E eu não levo, quando eu saio, a minha marmitinha. O que eu levo, às vezes, são alguns snacks que eu vou pra São Paulo. Por exemplo, fico o dia todo em São Paulo, eu não sei se eu vou ter tempo pra comer, se eu vou ter lugar pra almoçar. Então, às vezes eu levo meus snacks, mas pra comer durante o dia. Agora, se alguém me chamar pra ir na casa da pessoa, eu não vou levar minha marmita, eu não vou levar meu frango grelhado, eu vou comer o que a pessoa fizer. Se você me convidar pra comer pizza, eu vou comer pizza, eu não vou levar minha marmitinha, levar nada disso, porque eu acho que não é o caso. Eu acho que se você trabalha com o seu corpo, se você trabalha com a sua imagem, se você é fisiculturista, ou se você quer ficar musculosa, eu acho que essa disciplina é super válida. Mas pra pessoas normais, eu acho que é um pouco chato, você acaba ficando meio antissocial, e eu não costumo fazer isso, eu não costumo levar as minhas coisas pra casa dos outros. Só quando realmente eu vou trabalhar e eu preciso comer ao longo do dia, e eu não sei se eu vou ter tempo, se eu vou ter horário, e aí eu acabo levando só snacks. A Márcia Rossini perguntou quanto tempo eu faço de academia por dia e se eu bebo só água ou se eu bebo mais alguma coisa. Eu tento ir na academia 6 vezes por semana, porque eu tenho 3 tipos de treino. Eu tenho o treino A, o treino B e o funcional. Então, para eu fazer redondinho 2 vezes cada um por semana, eu tenho que ir 6 vezes. Mas nem sempre dá. Às vezes eu vou 4, às vezes eu vou só 3, às vezes eu vou... Eu tento me forçar a ir 4 vezes, assim, é o mínimo. Eu tenho que ir 4 vezes. Mas eu normalmente consigo ir 6 e aí consigo fazer 2 vezes cada treino. O quanto tempo eu levo pra fazer tudo isso? Nos dias de treino A e B, que é musculação, que eu treino braço, treino perna, treino abdômen, eu levo mais ou menos 1h10. E no meu treino de funcional, que é meia horinha assim, de treino bem intenso, com aeróbico e tal, eu levo meia hora porque não tem muito intervalo. Eu faço 10 exercícios, aí eu faço todos sem intervalo, paro 1 minuto e começo de novo a mesma série, paro 1 minuto, começo de novo a mesma série, dá mais ou menos 30 minutos. Então esse é o tempo que eu levo. Quando é musculação, mais ou menos 1 hora, e quando é funcional, meia hora. E ela perguntou se eu bebo só água, se eu bebo mais alguma coisa. Eu bebia só água, mas eu fui na nutricionista na semana passada e ela viu que eu tô perdendo massa magra e agora eu tô tomando maltodextrina durante o treino e depois do treino também tomo uma colherinha de malto com whey protein que eu já tomava antes. A maltodextrina é carboidrato, então vai ajudar a segurar minha massa magra, que eu tô eliminando junto com a gordura e isso não é ideal. Então eu tô tomando... eu tomo água também, porque em 1 hora eu não consigo tomar só um negocinho de água, eu acabo tomando uns 3. Então o primeiro eu tomo com malto e os outros 2 água, e depois do treino eu tomo whey com malto. A Fabiana Oliveira, ela fez uma pergunta muito interessante aqui e ela não recebeu nenhum curtir, mas eu vou responder porque eu gostei muito da pergunta.
Ela escreveu assim: sei que comer a cada 3 horas é essencial, mas não tenho conseguido organizar direito o horário de cada refeição. Quais são os seus horários do café da manhã à ceia? Eu tenho do café da manhã à ceia, acho que umas 7 ou 8 refeições. Vou falar pra vocês. Eu tenho café da manhã, eu tenho o lanche da manhã, eu tenho o almoço, eu tenho o lanche da tarde, eu tenho o café da tarde, eu tenho a janta e eu tenho a ceia. Então são 7 refeições. Normalmente eu acordo umas 7h30, 8 horas e aí eu tomo meu café. Depois de umas 2h30, mais ou menos umas 10h30, eu tomo um lanchinho. Aqui no café eu como normal, sabe? Pão integral, queijo, fruta, iogurte, alguma coisa. Nesse lanchinho, que é 10h30 mais ou menos, eu como uma fruta ou um iogurte. Se eu não comi no café da manhã, eu tomo um iogurte, ou como uma pera, como uma banana. No almoço é o almoço normal, salada, grelhadinho, alguma coisa integral, essas coisas. No lanchinho da tarde, que é mais ou menos umas 3, eu como uma banana amassada com aveia. No café da tarde, que é às 6, eu como pãozinho integral de novo, ou eu como uma fatia de panetone, que agora a minha nutricionista liberou e eu tô muito feliz porque eu amo panetone, ou eu como tapioca. Aí depois do café da tarde vem a janta, que é 6, 7, 8, 9, mais ou menos 9 horas eu como. Eu adoro wrap de atum, eu coloquei a receita lá no blog, que é aquela folhinha de rapidez mesmo. Você coloca atum, coloca salada, eu adoro, é a minha janta preferida. E depois a ceia, que eu vou dormir tarde, então eu vou dormir mais ou menos 1 hora. Então quando dá umas 11h30 eu como castanha, nozes, essas coisinhas só para não dormir de barriga vazia. Esses são os meus horários e basicamente é o que eu como. Eu vou variando, mas é mais ou menos isso. A Vanessa Guimarães perguntou o que eu costumo comer quando dá aquela vontade de se entupir de doces. Chocolate. Dá pra comer alguma outra coisa que acalma aquela vontade de doce? Quando dá vontade de comer chocolate, não tem nada nesse mundo que substitua. Então eu como um pedacinho de chocolate, mas eu tento comer um chocolate meio amargo, porque ele não vicia. O chocolate ao leite, você come um pedaço, e aí você fica com vontade de comer outro, e aí outro, e aí outro. E já o chocolate meio amargo, isso não acontece. Você come um pedacinho e ele sacia, você não fica viciada querendo comer mais. Agora, quando dá vontade de comer doce no geral, eu como damasco seco, sabe aqueles damascos que a gente compra? Eu como damasco seco, eu como bananinha seca, aquelas bananinhas também que compra em mercado. Eu faço pudim da linha, aquele diet que eu já mostrei pra vocês. Eu não tenho muitas vontades de comer doce, mas, graças a Deus, alguma coisa mudou no meu corpo, porque antes eu tinha muita vontade de comer doce, mas agora, seguindo essa dieta direitinho, eu não tenho essa vontade louca de comer mais doce. Mas quando eu tenho vontade de comer chocolate, é o chocolate, quando eu tenho vontade de comer doce, são essas outras coisinhas. A Marilyn Jane perguntou: qual parte do seu corpo você sente que fez mais diferença a malhação e a reeducação alimentar? Sem dúvida, a minha barriga, porque a alimentação, principalmente na mulher, a gente tem uma tendência, né, infelizmente, a acumular gordura nessa região abdominal. Então, quando você controla a alimentação, come menos gordura, come mais direitinho, você seca um pouco essa área. E eu nunca tive a barriga assim tão sequinha como ela tá agora, porque eu nunca me reeduquei, eu nunca fui tão disciplinada na alimentação. Então, sem dúvida, a área que eu mais sinto diferença hoje é a minha barriga. A Caroline Oliveira perguntou: você toma algum tipo de suplemento? Se sim, qual? Eu tomo 2, eu tomo whey protein isolado e eu tomo a maltodextrina. A Cláudia Magalhães perguntou: quantos quilos você perdeu naquela foto em que mostra a barriga? É uma diferença enorme. Daquela foto do antes pro depois eu perdi 1 quilo só, 1 quilinho. A diferença é muito grande porque a gordura da barriga diminuiu muito, mas foi só 1 quilo. Então a dica que eu tenho pra vocês é não levar a balança tão a sério, porque às vezes não, sempre, quando você faz musculação, você ganha músculo, o músculo pesa mais do que a gordura, então você vai ficar mais pesada. Na balança vai aparecer que você tá mais pesada, mas você não tá mais gorda, você tá mais musculosa. Então, não leva a balança muito a sério, sei lá, se baseia por foto de antes e depois, se baseia por uma calça que antes ficava apertada e agora tá larguinha, se baseia por uma blusinha que tá mais larga, mas não se baseia pela balança, porque isso engana muito. Do começo do começo do processo até hoje, eu emagreci 3 quilos só. Mas se você olhar a foto de antes e depois, parece que foi bem mais. Mas não, foram só 3 quilinhos e da foto da barriga do antes e depois foi só 1 quilinho entre elas. Então, essa é a minha dica, não levar a balança tão a sério.
Foi esse o vídeo, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado das respostas, das perguntas que as meninas me enviaram. Eu vou deixar o link do blog aqui no bloco de informação para vocês verem as fotos de antes e depois, a tabelinha com as medidas. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, é só clicar em inscrever-se aqui embaixo, assim você recebe os meus vídeos no seu YouTube. Um beijão e até o próximo!